Segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 32. Enquanto você se localiza, eu quero também adorar a Deus pela vida do nosso pastor Diego. É um amigo. Eu gosto desse povo da antiga, gente. Esse povo é de guerra. É ousado, não olha para as lutas, não olha para o vento. Quem olha para o vento não semeia, né? Eu estou vindo lá de Seropédica. Desde 4 horas da tarde, botei o propósito do coração para Jesus, eu vou chegar lá. Né? Orando pelo Rio de Janeiro, condoente pelas vítimas, mas como o Senhor disse para Moisés, porque clamas a mim, diga ao meu povo que marche. Amém? Você já voltou para Jesus no coração e aqui? Já levantou a mão, já reconciliou? Glória a Deus. Senão, onde é o Espírito é liberdade. Teria que ser agora, já que já fez o mistério com Jesus. Está ótimo, tá bom? Deus abençoe a todas as irmãs que estão aqui na minha retaguarda. Orem para que Deus faça o que lhe apraz. Verso 32. Quem achou, diga amém? Amém. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vai em paz e que seja livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que ele não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E você que crê, toma o teu assento, corpo sentado, alma em pé, livre para adorar o Senhor Jesus. Nós bem sabemos que nós estamos sobre uma temática, mas mediante de tudo que o Senhor tem feito aqui, Jesus falou no meu coração que hoje à noite é o culto da oportunidade. E eu glorifico a Deus porque Ele sabe trabalhar. Quando nós olhamos para João capítulo 4, a gente vê que Jesus está dando uma oportunidade única para a primeira missionária, para a primeira mulher autorizada a falar em nome de Jesus. Jesus sentou no poço, pastor, e ele sabia que aquela mulher, ao meio-dia, iria àquele poço. Segundo a cultura judaica, quando uma mulher se aproxima do poço, porque isso era um serviço feminino, o homem ou qualquer pessoa que está ao poço precisa se ausentar para a mulher pegar água. Diferente daquilo que o homem fazia, Jesus fez o contrário. Primeiro, Jesus quebra um tabu, voltando da Judeia para Galileia, passando por Samaria, onde os judeus, por mais que o caminho fosse curto, era a preferência dos judeus passarem ou darem uma volta além do que passar por Samaria. Mas Jesus, para quebrar uma contenda de 500 anos, religiosa, social, Jesus decidiu e disse que era necessário passar. Jesus pega os seus discípulos que não estavam preparados para ver esse encontro, porque tem encontro que Jesus marca e tem discípulo que não está preparado para ver, e mandou eles comprar comida. Por isso apenas João fala desse encontro. João é aquele que decidiu escrever e não questionar. Então Jesus tem um cenário propício para poder falar ao coração de uma mulher. Essa mulher olha para Jesus, reconhece pelas vestimentas que ele é judeu, e Jesus está ali fazendo aquilo que o homem nenhum faria, dizendo: me dá água para beber. Ela olhou para Jesus, viu que Jesus não estava com a bolsa, porque quem andava com a bolsa era Pedro. E ela disse assim: como é que você vai me dar água?
Se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu beberia da minha ou da sua. Essa mulher estava acostumada a beber água de poço. Água de poço não tem rotatividade, não tem movimento. É água parada, estacionada. Ela está acostumada a sobreviver com 12 litros de água, que era o que cabia dentro do cântaro. O que Jesus queria dar para ela não era apenas 12 litros, mas era a fonte. Aleluia. A fonte, ela nunca está parada, está sempre em movimento. Você já reparou que com Jesus nada é parado, é sempre em movimento? Então toda vez que a tua vida sofreu uma paralisia, Ele vai dizer para você: bebe da água, porque eu te quero em movimento. Então a proposta de Jesus era para que ela bebesse uma água que ia fluir viva dentro dela. Eu lá em Caxias, quando morava em Caxias, morava próximo a um canal que a gente chamava de Beira do Valão. E as pessoas utilizavam daquele canal para jogar sofá, para jogar lixo. Mas quando vinha a chuva aumentava as águas. Engraçado que o rio continuava correndo numa única direção, num único sentido. E aquele lixo que toda a população jogava lá voltava para a beira, porque o rio não para por causa do lixo. Se você entrou aqui nessa noite entulhada por lixos de murmuração, lixos de incredulidade, Jesus está te lembrando: bebe de mim, que sou água viva, vou te dar um sentido, um norte, uma pena direção. Aleluia! Oh glória! E você já viu o rio parado, irmãos? Você sabe que no teu corpo é 70% de água. É o que nutre o teu corpo, essa carcaça. E quando a gente retém água, se torna má água, que dá câncer, dá enfermidade, e você paralisa. E você sabe que a água parada, ela tem a tendência de feder, ou de exalar odor. É por isso que às vezes a gente não consegue dar glória a Deus. Por quê? Porque existe água parada dentro de nós, exalando odor. E água parada dá fraqueza. Aleluia. Água parada atrai bichos. Água parada atrai bactéria. Mas eu vou te ensinar aquilo que Jesus me ensinou com Abraão. Abraão, quando viu que tudo era contrário à promessa, ele falou assim: eu não vou ficar parado, eu vou abrir a boca para dar glória. E a Bíblia diz que a promessa da vida dele aconteceu e o encontrou forte, porque ele se fortaleceu em Deus, dando glória para aquele que não erra, para aquele que não se atrapalha no que faz. E eu creio que hoje Jesus sentou num poço, aleluia, e antes de você chegar ele já estava. E não vai haver nada que possa impedir nosso encontro. Aleluia. Jesus é aquele que os discípulos ainda precisam conhecer. Marcos narra para nós uma das grandezas a respeito do forte vendaval assolando um barco. Marcos capítulo 3 diz para nós que Jesus, ele pede aos discípulos para que separassem o barco, para que ele pudesse se movimentar sobre as águas, a fim de trazer cura, a fim de fazer a obra de Deus. Jesus, ele vence a serpente, o acusador, o nosso adversário no deserto. Ele entra pelo Espírito, sai cheio da virtude. E quando ele chega em Nazaré, na sinagoga, que ele está acostumado a ensinar, a palestrar, a pregar, ele recebe a oportunidade, que a gente conhece a oportunidade de 5 minutos para a saudação. Ele recebe o rolo intermediário, ele quebra o selo. Está escrito no rolo intermediário que o Espírito do Senhor estava sobre ele, tinha ungido ele, a unção estava sobre ele para quebrantamento, para quebra de cativeiro, para cura de enfermos. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, você sabe isso. Jesus, ele lê o que está escrito e diz: hoje isso se cumpriu diante de vós. E ele senta em uma das cadeiras da sinagoga. Essa uma das cadeiras era a cadeira do Messias. Jesus senta na cadeira do Messias, e quando Jesus se posiciona, pastor, aí é que a população, ou que aquele que é frequentador da sinagoga, olha para Jesus de um jeito diferente. Todo sábado Jesus está lá, ele já é reconhecido como mestre, como sabedor da Torá. Todo sábado Jesus está na sinagoga, então o povo está acostumado a ver Jesus na sinagoga. O que o povo não está acostumado é Jesus admitindo quem ele é, sem palavras, mas em posição. Posso abrir um parênteses? Nesta noite a tua oportunidade é de você assumir um posicionamento. Não precisa bater no
no peito para dizer que é vaso. É só você se posicionar e todo mundo vai entender que você é um vaso de excelência. Jesus senta na cadeira, e quando ele senta na cadeira, o povo começa a dizer: não é esse o filho de José, o carpinteiro, homem simples daqui de Nazaré, que não pode sair nem vir alguma coisa boa? Entenda que toda vez que você fale, alguém até aceita o que você fala, mas quando você se posiciona, sempre vão se levantar acusando o seu passado ou o seu conceito familiar. As pessoas estão acostumadas ou até mesmo te favorecem pelo que você fala, mas quando você se posiciona em algumas áreas da sua vida, você vai adquirir inimigos contra a sua posição. Lembramos que a posição é melhor do que a palestra. Por quê? Porque eu posso vir aqui pregar 40 minutos daquilo que eu conheço, mas o meu posicionamento lá fora, aleluia, que vai dizer para mim, para o céu, para o inferno e para os homens quem eu sou diante do Senhor Jesus. Então Jesus, ele é precipitado. As pessoas pegam Jesus, não aceitam a posição de Jesus e tentam matar Jesus. Só que o tempo não é de morte, o tempo é de apresentação do reino de Deus. Eu vou repetir para vocês. Aleluia! Jesus não morre na mão dos homens, porque o tempo de Deus para a vida de Jesus não é morrer naquele momento. Você já pegou isso aqui? Porque desde o momento que eu entrei aqui, eu entendi que o tempo não é de morte. Galera, nós estamos morrendo, mas para você que chegou nesse culto hoje, o tempo não é de morte, o tempo é de apresentar o reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque não é o tempo de morte, Jesus não morre, ele se oculta no meio dos homens e desce por um caminho entre Nazaré e Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, o cenário é diferente, já tem uma multidão esperando Jesus falar, porque a obra precisa ser concluída. A vontade dos homens em matar Jesus, aleluia, não é concedida e Jesus não fica preso na ameaça, porque sempre haverá um caminho de Deus para você. Quando Jesus chega em Cafarnaum, ele começa a pregar, ele começa a falar do reino, ele começa a expelir demônios, e quando os demônios são expelidos, já vem babando dizendo: eu sei quem tu é. O contraste daquilo que está escrito em Marcos capítulo 4, nos evangelhos sinóticos, dizendo que Jesus, quando chega no deserto, Satanás quer saber quem é ele. Ele fala: se tu cede a minha vontade, faz da pedra virar pão. Só que Jesus olhou para ele e falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na igreja do pastor amigo Raiz, então eu vou falar: pode faltar pão na tua mesa, pode, porque isso não te dá condição de viver continuamente na presença de Deus. Tem dia que falta pão na mesa, só não pode faltar palavra de Deus. Você está vivo não é por causa do pão, você está vivo por causa da palavra que sustenta céu e terra. Eu estou vivo por causa disso. Glória! Jesus falou assim: eu não vou transformar porque eu não sou comedor de pedra. Então, quando agora os demônios olham para Jesus, já reconhecem: esse é o Filho de Deus. Jesus está falando: não fala. Vocês já sabem quem eu sou por causa do deserto. Agora os homens precisam saber quem eu. Jesus pega 12 homens, escolhe para ser o colégio discipulado, diz assim: prepara para mim um barco, porque o povo enfermo está um machucando o outro, aglomerando para receber aquilo que está saindo de mim. Mas pega um barco. Jesus, quando entra dentro desse barco, a Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, entramos e chegamos do outro lado. Ordem imperativa, não tem opção, não tem escolha. Quem está com Jesus, quem aceitou o chamado, precisa entrar no barco e chegar do outro lado. Jesus não deu outro tipo de opção. Ele falou assim: olha, quem quiser vir, não, ele disse: olha, entra e chega, entra e chega, entra e chega. Isso para um hebreu é uma ordem que não tem volta, porque todo hebreu que é hebreu passa. Então Jesus sabe para quem está falando assim: vamos entrar e vamos chegar do outro lado. Do outro lado é Gadara. Foi Jesus que decidiu. Quero que você entenda isso, que não foi a vontade dos discípulos. Jesus falou assim: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Tem interesse. Aleluia. Tem localização, tem GPS. Qual é o lugar? Qual é o destino? É Gadara. O que tem lá? Tem cemitério. Jesus não vai visitar casa, Jesus não vai visitar o inferno. Jesus vai visitar alguém que está possuído
Sai dessa carcaça, mas deixa eu entrar em 2000 porcos. Jesus olhou e falou assim: qual é o teu nome, meu filho? Se identifica. Por que Jesus pergunta o nome da legião? Porque a legião já conhece o nome sobre todos os nomes. Qual é o teu nome, legião? Pode ir, vai lá para os porcos. Ele sai dali e vai para 2000 porcos. Segundo a Bíblia, esses 2000 porcos se precipitam no ribanceiro. Eles preferem morrer do que ficar com aquilo no corpo. Você já entendeu essa parte? Tem gente que prefere ficar com aquilo que nem o corpo quer. Beber água para dar glória. Só que hoje é noite. Glória. De você rejeitar aquilo que nem o corpo quis ficar. Está aqui não, né? Sumiu. Hoje é noite de oportunidade, a decisão. Aleluia! Pode te escandalizar, mas Jesus está dando até oportunidade para Satanás. Hoje tu tem que sair daqui. Tu escolhe para onde vai. Eu quero ir para os porcos. Os porcos receberam e Jesus me precipitou. Eu fico me perguntando o que fez aquele homem. Eu não sei quanto tempo ele está no cemitério, eu não sei quanto tempo ele está naquela condição, eu não sei quanto tempo ele está acostumado, ou nem sei o que, irmãos, fez com que ele ficasse desse jeito. Então, eu só sei de uma coisa: por que esse homem não morreu, não se matou? Ah, irmão, isso aqui é tremendo, só pode ser a graça. O que a graça faz? O que o favor imerecido faz? Ele faz mesmo você sangrando continuar vivo. Mesmo você enfermo continuar vivo. Mesmo você ameaçado continuar vivo. E alguém pergunta: por que ele morreu? Porque a graça não deixou. Esse homem está vivo, comendo comida sem vitamina nenhuma, com bicho. Esse homem está vivo, fazendo as pedras, ele tentando quebrar as correntes, se machucando. Ele permanece vivo. E eu acho que é isso que Jesus olhou para ele e você: olha, tu suporta coisas em pé, que tem gente que não suporta sentado. Então eu vou até catar. Hoje Jesus está olhando para a tua estrutura e está dizendo: eu sei que tu está suportando coisas que tem gente que não suporta, nem sentado, nem deitado. É por isso. Eu me te é por isso que Jesus decidiu entrar no barco e chegar, porque tem gente suportando coisa que nem porco quer. E hoje o Senhor está lhe dizendo: eu vou entrar na tua casa, eu vou até o teu endereço, eu vou quebrar essa força maligna, eu vou quebrar essa corrente elo por elo, eu vou desfazer as obras do diabo, porque eu estou vendo o teu limite. Eu sei que você está suportando calado, que tem gente que não suporta falando. Então isso decide Jesus ir para Gadara. E a Bíblia diz que antes de Jesus chegar em Gadara, um vento acometeu o barco. Vento sul, fazendo com que as ondas adentrassem dentro do barco. Só que os discípulos receberam ordem de entrar e o barco recebeu ordem de chegar. É por isso que o barco não vai viver naufrágio, porque está debaixo de o mesmo barco que levou Jesus, trouxe de volta. Quando o barco volta com Jesus, a Bíblia diz que eles descem em Cafarnaum, e tendo as margens de Cafarnaum tantos outros barcos como aquele que levava Jesus. E a Bíblia vem dizendo para nós que um homem, por nome de Jairo, principal da sinagoga, está vivendo uma situação que talvez alguns estejam vivendo, não assim na risca, mas dá para entender que é possivelmente uma situação igual ou passa perto. Sua filha tem 12 anos, está dentro de casa, e o pai olha e vê que a filha está perdendo vida. Essa filha, ela está com 12 anos, perto, é uma filha que já pode ser dada a casamento, e o pai Jairo olha e diz: minha filha está morrendo. A Bíblia diz que na casa de Jairo tinha muita gente. Na casa de Jairo tinha bastante pessoas, porque é fácil ficar dentro da casa de Jairo. Aliás, Jairo é o principal da sinagoga, é o dirigente da sinagoga. É alguém que tem a oportunidade de participar do conselho dos anciões. Ele não é apenas aquele que dirige uma sinagoga, ele também é um grande homem representando a sua sociedade. Ele é alguém que é influenciador e não é influenciado. Ele toma conta da casa de Deus. E vale saber que nesse período a igreja era potente. A
vista da civilização. Então a civilização respeitava. E é difícil, irmãos, ver alguém que é influente prostrado, influente chorando. Os vasos aqui, os pastores aqui que me digam, dificilmente a gente pode, num culto como esse, dobrar os joelhos e chorar. Alguém logo vai dizer, está em pecado. Alguém vai dizer assim, ela não está aguentando. Tirando da gente a humanidade, ou a percepção do Espírito. Quando Jesus chega, irmão, eu marcho ou eu choro. Ah, eu me derramo em lágrima. É o Pai, é o Abba. Já não é alguém que não pode se curvar, nem por causa daquilo que representa, e nem pela roupa que ele veste. Já ele não pode se curvar, já ele não pode se prostrar. Jairo é referência. Os olhos estão focados em Jairo. Jairo é alguém que, se alguém vê chorando, ele vai dizer, se Jairo está chorando, imagine eu. Diga-me que os vasos aqui, que às vezes tem que sentar nessa cadeira com dor de cabeça, eu estou falando da enfermidade menor, com problemas com o filho, com família, com o marido, e tem que colocar sorriso no rosto. E tem que colocar um sorriso no rosto, tem que ter uma palavra na boca para liberar. Mas eu tenho uma palavra para você, nem sempre você vai pregar, vai cantar, vai dirigir, vai adorar, com tudo indo tudo bem. A Bíblia diz que Zacarias foi exercer ofício quando ele está perto do altar do incenso. Aleluia! O anjo aparece e diz, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Como? Se Zacarias é sacerdote, quando ele entra em serviço, ele não pode orar por ele tem que orar pelo povo. Aleluia! O anjo não está lá para recolher a oração de Zacarias, a oração do povo. Ele é sacerdote, ele tem que levar a oração do povo para Deus. Zacarias está velho, em dias, tem uma mulher estéril em casa, mas ele foi servir mesmo com a problemática que o cercava. Glória! Porque o serviço não é atrelado quando tudo te vai bem. O serviço é atrelado com a alegria de servir. Estou toda arrepiada. Tem gente que serve de qualquer maneira, mas tem gente servindo chorando, e a alegria dele é o servir. Tem gente que não quer que esse culto hoje acabe, que essa igreja fecha, porque a sua casa não está condizente com a sua alegria. Mas quem está aqui, que entendeu que a alegria não está condicionado com aquilo que está vivendo, mas a alegria da gente está no Senhor, é teu nome no livro da vida. Vai adorando a Deus, independente da situação que vive. Enquanto Zacarias está servindo, trabalhando, o anjo desce e fala assim, não é lógica levar a tua oração, mas o fogo que está no altar revelou o que está no teu coração. Zacarias, não tema, enquanto tu presta culto aqui, eu visito quem está em casa, eu trabalho em quem está em casa, eu restauro quem está em casa, eu dou livramento em quem tem. É serviço! Se você não servir com alegria, fica tranquilo, porque o Deus que cuida de você aqui está cuidando da tua casa também. Está cuidando da tua casa também. Jairo vai deixar a filha morrendo em casa e vai pro culto. Ele chega diante de Jesus, e deixa eu te falar uma coisa. Tem tantos outros barcos na beira da praia. Há uma multidão, e a Bíblia diz que a multidão é grande. Mas Jairo tem visão, tem foco, tem direção. Jairo decidiu sair de casa e não separado pela multidão, não separado pela distração. Tu vem para esse culto aqui, tá andando distraído, contando as coisas, mantendo teu foco, mantendo tua percepção, porque ele está aqui. Jairo tem os olhos focados, eu preciso ir até Jesus. Quando Jairo consegue entender que ele precisa ter Jesus, ele deixa o que está para trás, que saiu do seu controle, em casa, e ele vai. Eu podia falar para vocês aqui, bastante gente que aqui na Bíblia deixou algumas coisas em casa e foi para o culto. Quem não conhece aqui, a mulher de Sunem, que deixou o filho morto no quarto do profeta, e o marido perguntou, tu vai para casa? Eu vou para o culto. Mas
não é sábado, não é lua nova. Oh, glória! Eu falei, mas eu vou pro culto. Eita, você veio pro culto hoje. Você veio buscar aquele que pode fazer o que você não pode mais. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Aí Jairo, ele tem uma ideia de culto. Pastor, por favor, puxa para para mim já passei dos 40. Aqui, ele tem uma ideia de culto. Jairo chega até Jesus, se prostra. Você sabe que a nossa panturrilha é o local do nosso segundo coração. É verdade? Pegou isso aqui? Então, quando você recebe uma má notícia, o prostrar significa, de uma forma bem, para a gente entender, perder a força das pernas. Quem nunca aqui perdeu a força das pernas a ponto de se dobrar o joelho? Vamos lá. Então, Jairo, ele se prostra. E esse prostrar de Jairo já quebra vários paradigmas. Ele não está se importando com a multidão. Ele não está se importando com quem vai olhar para ele e vai dizer, mas tu é Jairo, mas tu é o principal, mas tu é o dirigente, mas você tem patamar, você tem divisa, você tem presença. Ele está com o problema dele é maior do que a carteirinha que ele recebeu. O problema dele é maior do que o título. O problema dele é maior do que a missão. Aí Jesus está lá e Jairo se prostrando e disse, Senhor, a minha filha está morrendo. Perceba que é o dirigente da sinagoga dizendo para o dono da sinagoga, minha filha está morrendo. Eu vim aqui te implorar, Jesus. Você consegue ver um dirigente implorando de joelhos? Jesus, eu vim aqui te implorar. Vamos lá em casa comigo. Se é outro tempo, se a gente vai dizer assim, oh, mas na casa do dirigente Jesus não está, não está, mas segura. Está lá, Jairo, Jesus, vamos lá em casa, faz o seguinte, se o Senhor colocar a mão, oh glória, a minha filha vai voltar a ter saúde. Cadê os crentes que entendem que a tua mão pode perder a força, mas a mão de Jesus é potente, é poderosa, mão alta, mão capacitada, mão forte, mão de fiel, mão daquele que segura, mão daquele que não abandona. Já está entendendo? A tua mão, Jesus, na tua mão as coisas fluem, na tua mão as coisas andam, na tua mão quem está morto vive, na tua mão a porta é aberta, na tua. Você entrou aqui hoje perdendo as forças, tudo bem, mas precisa colocar as coisas na mão daquele que é, depois ele faz, implora, pede, pode na tua mão, coloca a mão, Jesus, coloca a mão, Jesus, coloca a mão e o câncer é expelido, coloca a mão no sangue, a dependência é retirada. Jesus não perdeu a capacidade de fazer, é você que precisa colocar a mão no grande. Coloca a mão, Jesus. Pastor Diego, coloca a mão e ela vai ser curada. Isso é fé. Que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então ele espera que a mão de Jesus dê jeito em tudo. É a ideia de culto que ele tem. Sabe o que Jesus fez? Jairo, eu vou. Jesus aceitou o desafio. Você consegue ver essa cena? Jesus, Jairo. Passos não paralisados. Passos, ó, bem articulados, porque tem uma multidão. E está indo Jesus e Jairo. Segundo alguns arqueólogos, diz que a casa de Jairo e a praia, a beira da praia, não era tão distante. Então o que Jairo pensa? Vai dar tempo de Jesus chegar no meu tempo. Vai dar tempo de Jesus chegar na minha hora. Vai dar tempo de Jesus chegar do meu jeito. Vai dar tempo de Jesus chegar e fazer como eu quero. Por quê? Porque não é tão distante. Porque a gente fica assim, né? Quando a gente está mais próximo de chegar no destino, a gente fica até aliviado. Eu vim numa atenção de não receber paralisação, né? Quando chegou em Caxias, fiquei quase uma hora para chamar o ninguém queria entrar. Eu falei, meu Deus, Jesus, põe a mão. Aí tem um rapaz fora aqui, troquei de carro para moto, depois a moto entra. Apavorado aqui. Você sabe, se perder, eu estou aqui. Eu falei, meu filho, eu estou bem. Cheguei. Já então entende, a distância não é tão longa, vai dar
vezes eu não idealizei um culto de Jesus. Olha, eu estou indo para o culto, vai acontecer desse jeito, porque eu estou longe. Eu gostava de ir no culto, pastor Diego, com pouca gente. Eu falava assim, tem pouca gente, eu vou ganhar esse culto hoje. Eu olhava para as pessoas e dizia, não querem, não, eu quero. Eu dava glória, dava aleluia, dava glória, dava aleluia, dava glória, dava aleluia, dava glória. Queria chamar a atenção de Jesus. Quando mais para uma pessoa, mas era a minha vez de chegar. Algumas vezes deu certo, outras não. Jesus me botou no banco da espera. Jairo está indo no caminhão e Jesus está indo junto com ele. Eu acredito que Jairo está olhando a sua cara e assim, vai dar tempo, vai chegar, vai dar tempo, vai chegar, vai dar tempo, vai chegar. Aí ele diz uma mulher sem nome, que tem um fluxo contínuo de sangue, não há nenhum tipo de estancar, é um sangue que está continuamente, e você sabe que a menstruação, o ciclo menstrual não começa embaixo, começa em cima, uma glândula hipófise abaixo do cérebro, que é responsável por 2 hormônios que faz o útero acordar, ovulando, até chegar a fecundação, progesterona, para poder ter uma fecundação e a mulher engravidar. Isso não acontecendo, virou uma parede de sangue, a mulher sente cólica, o sangue se dilui na data do ciclo menstrual da mulher e aquilo vem. Então o problema da mulher não é embaixo, o problema da mulher é é por isso que ela vai dizer assim, depois que ela ouviu, ela consegue compreender que é toque. Porque para ouvir até de longe, para tocar precisa estar. Então ela entendeu, a minha guerra não é embaixo, a minha guerra é em. Se eu vencer em cima, eu consigo me aproximar em. Ah, você pegou isso não, você foi para onde? Para contigo? Ela tem um discernimento no meio da sua situação, depois de ter gastado tudo. E ela entendeu, se eu ficar aqui sangrando eu morro, mas se eu tentar, tem hora que Jesus vai deixar você decidir, ou você morre sangrando ou você morre tentando. É você que vai decidir se esse sangue hoje vai estancar hoje ou você ainda vai protelar com esse sangue. Sangue é vida, mas também fala de vergonha. Jesus está dizendo, você vai continuar na poça dessa vergonha? Oh, glória! Ou vai caminhar para ver o que eu tenho para fazer na tua vida? Já foi contando aqui que ele é mistério dentro de mistério. Se você decidir não continuar sangrando, mas decidir caminhar, Jesus tem um sinal que você não espera, que a sociedade não espera, e o teu futuro será glorioso. A Bíblia diz que ela sai. Enquanto a lei diz, fica aí, depois que o sangue parar, você vai tomar banho e se apresenta ao sacerdote. Ela disse, pela lei eu morro, mas pela graça eu sou. Aleluia! Pela lei o salário do pecado é morte, mas pela graça o dom gratuito de Deus é. Porque essa mulher, ela entendeu que Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: aquele dia virá como sol ardente, mas aqueles que esperam no Senhor encontrarão cura debaixo das suas asas. Asa, orla, manto é o mesmo significado. Ela está dizendo, a lei me coloca aqui, mas a promessa me bota debaixo. Debaixo. Eu te convido nessa noite a entrar debaixo das asas dele, porque tem cura. Eu te convido nessa noite a entrar debaixo da proteção dele, porque tem livramento. Eu te convido nessa noite a entrar para debaixo dele, porque ele é guarda de Israel. Vem para debaixo, vem para debaixo, vem para debaixo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Olha para quem está dando, vem para debaixo que tem cura. Vem para debaixo que tem livramento. Vem para debaixo que tem cancelamento de. Ah, você foi para debaixo que a sentença é anulada. Foi para debaixo. Tocou na orla. Tocando na orla, saiu virtude. Saiu virtude. Jesus. Quem tocou nas minhas vestes? Quem foi que tocou nas minhas vestes? Perceba que Jesus, ele parou, começou a criar o alvoroço dele para a multidão. Quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas? Jesus quer que aquele que tocou tenha a cara para bater. Porque Jesus não gosta de ninguém escondido. Tudo que está escondido ele traz à tona. Jesus ele diz, a luz vai dar clareza, aquilo que está escondido
Mestre, é multidão, mestre. Que coisa de discípulo, né? Porque o discípulo quer ainda o movimento de Jesus. Pega isso aqui. Os discípulos querem que Jesus vá se movimentando até a casa de Jairo. Até porque os discípulos estão cansados. Eles estão vindo de um trajeto de Gadara, tempestade, leme. Eles estão vindo de uma jornada cansativa. E aí Jesus, em vez de ir lá para a casa de Jairo fazer o que tem que fazer, Jesus parou. Aleluia. E está causando reverência. Eu quero saber quem tocou nas minhas vestes. Aí vem um e fala assim: Jesus, é a multidão. Porque discípulo não sabe lidar quando Jesus para no lugar. Porque o que discípulo gosta é apenas de movimento. Mas tem hora que Jesus para em certos ambientes para colocar algumas coisas no seu devido lugar. Jesus parou e você: eu quero que essa que me tocou confesse. Porque é 12 anos vivendo no lugar onde as pessoas já estão acostumadas e sabem que ela está 12 anos lá vertendo sangue. É imunda, considerada imunda. Quem olha para a mulher já entendeu. Deixa eu te falar uma coisa: a tendência das pessoas é olhar na nossa face e já sentenciar, pré-julgar, dizendo: vai morrer sangrando. Aqui não tem não, só onde eu moro. Vai morrer no tráfico, vai morrer na prostituição, vai morrer no álcool, vai morrer lá no SPM, vai morrer na homossexualidade. Só que Jesus parou. Aqui neste lugar, em Jardim América, dizendo: eu vou dar cara para quem ousou me tocar. Por quê? Porque quem me tocou e recebeu não pode ficar com nada dentro. Todo aquele que recebe um trabalhar de Jesus dentro, automaticamente vem para fora. Você não está vendo, mas Jesus está trabalhando dentro. Quando a obra estiver completa dentro, é impossível ficar para dentro. Vai ter que correr para fora. É por isso que ele falou para a mulher: agora que tu sabe que eu sou profeta, vai chamar o teu marido. Vai lá, chama e vem. Olha o que Jesus está dizendo para ela. Agora que tu é rio não fica parado. Vai para o teu movimento. Faz o quê? Esse é o teu chamado. Vai chamar, vai chamar. E Jesus sabe que mulher nessa situação não pode falar na sociedade nem a homem. Ela chegou escondida, mas Jesus, agora que tu bebeu na água, tu não fica mais escondida. Vai exercer o teu chamado. Vai falar de mim. E tem uma coisa: quando tu chamar, tu volta. Por quê? Porque tu é rio. O rio, se não tiver ligado à fonte, seca. Oh, glória, vai, chama e volta. Vai, chama e volta. Bebe da água, vai, exerce o chamado e volta. Cadê? Quem é? Ela tremendo foi. O que Jesus está fazendo é o seguinte: dando o microfone para a mulher que era imunda. É por isso que nós estamos aqui. Que a sociedade conheceu o nosso tempo de imundície. Mas ninguém conhecia o que Jesus estava fazendo por. Você não sabe o que Jesus está fazendo por dentro. Quando Jesus terminar a obra, ele vai dizer: toma o microfone. Oh, glória! Jesus disse para minha mãe: você pensa que eu vou salvar aquela tua filha e colocá-la no banco? Pelo contrário, eu vou colocar autoridade na vida dela e microfone na mão. Oh, glória! Recebe se você crê. Você está pensando que Jesus só vai salvar e dar banho de sangue? Jesus vai salvar, dar banho de sangue. Vai tirar o pecado, vai tirar as imundícies, vai lavar por dentro, lavar por fora. Quem olhar vai entender que Jesus deu oportunidade para pregar, para cantar, para celebrar, para testemunhar. Não vai ficar só naquilo que tu pensa. Essa é a tua ideia do que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer muito mais além do que tu pensou. O que chegou no teu ouvido, o que desceu no teu coração, pega isso que é profético. Deus vai fazer além do que você pensa. Porque eu é que sei que pensamento que tem de vós, pensamento de paz, diz o Senhor, para vos dar o fim que tu deseja. Pega isso hoje nesse culto. Deus vai fazer além do que tu pensa. Deus vai fazer além do que tu pensa. Chegando na casa de Jairo, a mulher fala, e o texto é bem claro dizendo para nós. Jesus continuou olhando até a mulher confessar. Não se prendeu a discípulo. Enquanto Jesus estava falando para ela: vai em paz, a tua fé te salvou, veio alguns da casa de Jairo.
a saber 2. E diz assim: Jairo, morreu. Não incomode mais o mestre. Presta atenção. Quem trouxe a notícia má estava dentro da casa de... Olha, que povo estranho. Porque para buscar Jairo foi só... Mas para trazer uma má notícia veio... Sempre para buscar por algo que é incapaz da pessoa humana compreender, tu vai ter que ir sozinha. Você vai ter que ir sozinho. Olha para cá. Você quer companhia para buscar, mas o milagre é para você. Você quer multidão para ir junto contigo, só que o milagre é para você. Eu tenho uma palavra hoje meio estranha, mas você recebe. Jesus vai tirar a bengala. Você está vendo essa campanha de água aqui? Crente maduro entende. Porque tem gente que precisa disso aqui para aprender a crer, para ter alguma coisa. E Jesus não tem problema com isso não, tá? A Bíblia diz que quando Deus olhou para o povo, eles precisam ter algo palpável. Ele falou assim: ó, faz uma casa aí para mim no meio desse povo. Pega uma caixa, vai representar a minha glória. Tem povo que mete o pau e em campanha. Eu não, eu entendo o que Deus quer fazer. Porque ninguém tem a fé que eu tenho, ou você não tem a fé que eu tenho, ou não tem a fé que você tem. Você precisa de uma água, vou levar bem para casa. Acho que a gente precisa. Minha mãe, eu botava o tênis olímpicos, aquele branco que ia pro baile. Quando eu ia dançar, tudo escorregava. Assim, meu Deus, o que é isso? Chegava em casa, minha mãe tacava óleo no meu pé. E o óleo na Bíblia é só para oração, para consagração. Sabe o que ela fazia? Jesus, abençoa o lugar